Boa noite. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a mais uma palestra semanal da nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. E hoje nosso irmão José Romildo nos traz o tema Jesus Sempre. Bem-vindo, Zé. É com você. Boa noite a todos. Possa nosso Senhor Jesus Cristo continuar nos abençoando e nos amparando, como sempre tem feito, desde que nos recebeu das mãos do nosso Criador. Aguardando que nós também nos coloquemos nas condições de assimilar e afixar todas essas bênçãos, esse amparo que jamais cessa de descer sobre nós. É sempre uma alegria a gente estar aqui no Centro Espírita para conviver, principalmente, quando nós adentramos a esse Centro Espírita, né, na sua singeleza, mas na sua grandeza espiritual que aqui existe, de todo o aparato, de todo o que existe do plano espiritual para atender almas encarnadas e desencarnadas, que aqui chegamos, sequiosos de amparo, sequiosos de receber a atenção, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, manifestado pelos bons espíritos que aqui trabalham. Então, com muita alegria, depois de passar 2 anos, né, aí de pandemia, a gente afastado do Centro Espírita, esse ano a gente está voltando já, alguns meses, várias semanas já, mas com outro pensamento, né? Com outro sentimento, porque 2 anos de reflexão, aprendemos a valorizar ainda mais a oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos encarnados no corpo físico e de encontrarmos na estrada da nossa vida a força viva da doutrina espírita, essa casa que nos acolhe sempre amorosamente, nos oportunizando os atendimentos de que somos necessitados, nos oportunizando as condições e os trabalhos de que somos agraciados para, com as mãos, a mente e o coração ocupado do bem, possamos estar trabalhando para a nossa redenção, superando as nossas limitações, passo a passo. Então, sempre de profunda gratidão e de profunda emoção quando aqui adentramos. Somos muito agradecidos ao nosso Senhor Jesus Cristo por nos conceder essa oportunidade honrosa e misericordiosa. Então, que Ele possa, como sempre, continuar nos amparando e que nós possamos estar em condições, nos colocando nas condições de receber e aproveitar melhor esse amparo que jamais cessa sobre nós. E justamente na noite de hoje, a temática que escolhemos para as nossas reflexões, porque o propósito desse momento de palestra aqui é justamente isso. A gente fazendo algumas reflexões, algumas meditações e trazendo para a nossa intimidade essas reflexões dentro daquilo que cada um tem individual que toque o coração, a mente, né? Ao passo que, enquanto estamos aqui, estamos sendo atendidos em nossa necessidade pelo mundo espiritual. Porque os bons espíritos estão sempre nos atendendo, principalmente num centro espírita, onde tem todos os equipamentos, como já dissemos, no mundo espiritual. Recebemos atendimento sem alarde, sem nada. Às vezes cirurgias são feitas, às vezes é retirado alguns implantes, algumas coisas. Sempre estamos sendo atendidos. Sem a necessidade de fenômenos manifestos para sensibilizar a nossa visão, né? Mas sempre somos atendidos. Então, dentro desse propósito de reflexões, trouxemos a temática de refletir em torno de Jesus sempre. E justamente Jesus sempre, e não sempre Jesus, né? Porque sempre Jesus parece que seria, então, sempre Jesus, né? Mas é Jesus
uma afirmativa, como ele sempre foi categórico em fazer as suas afirmativas. Buscai e achareis, né? Batei e vos abrirei. Então, essas afirmativas, Jesus sempre. Mas quando nós nos propomos a essa temática, né, que na verdade é bem ampla, estamos querendo refletir justamente sobre algumas condições das quais nos encontramos nesses dias. Depois de passarmos por esses 2 anos de pandemia, que levou a gente a desenvolver na nossa intimidade, alguns com capacidade de resiliência, desenvolver várias ferramentas, vários instrumentos internos de superação. Outros de nós, porém, saímos desses 2 anos com algumas consequências, com algumas sequelas, né? Aqueles que tiveram Covid saíram com sequelas físicas, orgânicas, muitas vezes. Outros que não tiveram, mas também perderam entes queridos, amigos, nesse momento da Covid. Também saímos com sequelas, mas sequelas psicológicas, sequelas emocionais, sequelas espirituais, né, que nos traz, então, a essa situação. Então, quando a gente pensa nesse momento, qual o sentimento que às vezes nos domina nesses dias que estamos vivendo, pós-pandemia, saindo da pandemia, não é o pós ainda, né? Ela não terminou, mas saindo da pandemia. Geralmente, o que muitos falam é uma solidão, um sentimento de desamparo, tristeza. E algo que tem aparecido muito corriqueiro é a tal da afasia, né? A gente tem visto aí as pessoas sofrendo de afasia, alguns atores, pessoas conhecidas do nosso universo das artes, aí, da televisão, cinema, com afasia também. E são realmente algumas situações conflituosas, desafiadoras que temos vivido, levando muitas vezes a tristeza profunda, desencanto, desesperança, essa desarmonia que as pessoas às vezes passam a ter, e também sentimento de tristeza vai levando ao pânico, às vezes, à depressão, aumentarem muito os casos de depressão. Todos nós estamos um pouco deprimidos e muitos caindo realmente na patologia da depressão. Então, são situações que temos vivenciado nesses dias, que já estavam marcados, né? No sermão profético, a gente já vê lá que ele ficou marcado, que são questões desse dia que estamos vivenciando do fim do mundo, né? Fim do mundo de provas e expiações. Nesse início que estamos passando, nessa transição que estamos passando para o mundo de regeneração. Então, geralmente, são algumas questões próprias desses dias. Essa onda de violência, esses que estamos vendo, ouvindo, rumores de guerra, tudo isso também já estavam falando. Mas, refletindo sobre tudo isso, vamos nos reportar ao convite de Jesus, que nos fez lá: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a primeira parte do convite. Para a gente encontrar o alívio, devemos acorrer a nosso Senhor Jesus Cristo. O alívio de tudo isso que estamos vivenciando, vivendo, que temos vivido, dos nossos sofrimentos de hoje, de ontem, de outrora, tudo isso, a gente vai encontrar o alívio somente quando vamos até Jesus. E o que é ir até Jesus? Né? Ir até Jesus, o que ele representa? Ele representa o amor, ele representa a imortalidade,
representa a serenidade, representa o caminho da felicidade, mas principalmente Jesus, quando ele faz esse convite, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é justamente para a gente se libertar. Jesus faz um convite libertador nesse momento. Da gente se libertar da sobrecarga e das aflições. E ainda até ele que encontramos então esse alívio. E de imediato a gente vai encontrar o alívio no primeiro momento. Mas aí, encontrando Jesus e sentindo-o em nosso coração, e passando a ser um seguidor dele, fiel, né? Lá, e nós que temos a doutrina espírita, passando a ser verdadeiros espíritas, conforme Kardec colocou, e reconhece verdadeiros espíritas, e Kardec já faz essa afirmativa, pedagogo que era, mestre, em várias disciplinas, em Paris. Então, quando ele fala dos espíritas verdadeiros, justamente quando você precisa colocar um adjetivo, né, como é o colocado dos espíritos verdadeiros, é justamente para diferenciar dos espíritas que não são verdadeiros, porque senão não teria necessidade de colocar essa afirmativa, verdadeiros, né? Bastaria falar, reconhece os espíritas, né? Assim é, o verdadeiro seguidor de Jesus. Os meus seguidores, e diz ele, fiéis, né? Meus fiéis seguidores serão reconhecidos por muito amarem. Também Jesus disse, meus seguidores serão reconhecidos por muito amarem, né? Aqueles que não amam muito não são seguidores de Jesus. Aqueles de nós que somos adentrando, temos o rótulo de espírita, se não fazemos os esforços dentro da proposta que Kardec apresenta, reconhece verdadeiros espíritas, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as más inclinações. Se nós não estamos fazendo a nossa transformação moral, não estamos fazendo os esforços, não estamos empreendendo esforços para a nossa transformação moral e para domar as nossas más inclinações, nós não estamos sendo verdadeiros espíritas, né? Dentro do conceito kardeciano de espírita verdadeiro. Então, veja só que Kardec não coloca assim, reconhece os verdadeiros espíritos pela sua pureza espiritual. Não é isso. Então, a gente não precisa se obrigar, nesse momento, a ser puro, ser espírito puro, porque a natureza não dá salto. Agora, o que nós somos convidados é fazer os esforços necessários. E em qual limite são esses esforços? Em qual intensidade esses esforços que nós somos convidados? A fazer? No limite das nossas forças. Então, é no limite das nossas forças. Quais são as forças que nós temos? E aí, para a gente saber quais é o nosso limite, cada um tem um limite. E não está falando de força física, né? Vê que Kardec, lá os espíritos não estão falando de força física, no limite das vossas forças físicas, porque senão só quem fica na academia, os acadêmicos que iriam, né? Fica lá o dia todo malhando, pegando, puxando ferro, como fala, que iriam, né, fazer esse processo. Está falando dos nossos limites psicológicos, emocionais, espirituais, morais. Os nossos limites morais. O limite das nossas forças morais. Das nossas forças de vontade, porque tem aí a vontade interna, que é o motor, né, que impulsiona o nosso processo evolutivo. É a nossa força. Tem as leis de Deus, né? A lei
de progresso, a lei do trabalho, todas as leis nos impulsionando, é a força evolutiva que vem das leis de Deus. E tem as forças internas, forças endoevolutivas, que vai também nos fazendo com que nós nos colocamos nesse processo de evolução. Então, somos verdadeiros espíritos quando fazemos isso. Somos verdadeiros cristãos quando estamos fazendo os nossos esforços de amor, de amar. Senão, a gente está só se auto-enganando. Estamos colocando rótulo de cristão e rótulo de espírita, né? Mas veja só, que é muito tranquilo isso. Se nós estamos fazendo esforços, nós somos verdadeiro cristão, verdadeiro espírita, de transformação moral, de domar as nossas más inclinações. Todos nós, né, temos muitos conflitos existenciais. Nós trazemos arraigado na alma, nós que estamos nesse planeta de provas e expiação, também é uma prisão, um educandário, um hospital de almas. Nós que aqui estamos, nós estamos mais perto no nosso processo evolutivo, mais perto de onde saímos, né, do que da chegada no mundo dos espíritos puros. Se a gente for estudar a escala espírita lá, com Kardec, nós vamos ver que nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Por isso que é essa tranquilidade de nós não se impormos como uma obrigação, mas de fazer os esforços. É só fazer os esforços. E os espíritos dizem que fazendo esforços mínimos, às vezes, de coisas corriqueiras, não é grandes esforços aí, né? No limite das nossas forças. Mas aí nós precisamos conhecer quais são nossas forças. Não tem aquilo que o pessoal do planejamento, vai fazer? Quando vai fazer planejamento, aí o pessoal que lida com isso, ele vai numa empresa, vê as forças que tem a empresa e as fraquezas, forças e fraquezas. Então, as forças, você vai utilizar ela para transformar as fraquezas em coisa boa. Os pontos fracos, você vai mudá-los, transformá-los, extingui-los, né? Mas vai utilizar das forças, vai manter isso e aumentar, potencializar. Também conosco é isso. Nós somos convidados a entender, a descobrir quais são as nossas forças para a gente fazer o uso delas no limite delas. Está dentro da questão 919 e 19A, do autoconhecimento. A gente precisa, então, somos convidados, então, a fazer um autoconhecimento para saber as nossas fraquezas e as nossas forças. Muitas vezes, lá o conflito, porque o nosso adversário do mundo espiritual e os nossos adversários internos também, eles ficam apontando todas as nossas fraquezas, né? Os nossos vícios, como que nós somos. Às vezes nós damos vazão a coisas, falamos sobre isso, explodimos, né? Falamos coisas egóicas, fazemos coisas egóicas, a impaciência toma conta de nós, e vários sentimentos, várias atitudes viciosas são manifestas através de nós. Mas muitas vezes não damos conta, não nos percebemos que isso que a gente está fazendo é um vício. E é muito impulsionado pelos nossos sócio-deficiências, que de outrora fomos companheiros de equívocos, e agora ele vem nos cobrando, nos colocando na cabeça coisas, pensamentos, sentimentos, que a gente já não quer mais aquilo, né? E nesse processo que vivenciamos, veja que até Paulo vivenciou esse processo. Tanto é que, num dado momento, ele falou assim, aquilo que eu não quero mais fazer, aquilo que eu quero fazer, que é o que eu já venho aqui na minha mente, que eu já tomei conhecimento, já fiz planos de melhoria, de transformação, isso ainda não faço. Mas aquilo que eu não quero mais fazer, isso é o que eu faço. Né? Quer dizer assim, o que eu quero fazer, ainda eu
ainda não consigo fazer. Mas o danado das coisas que eu não quero mais fazer, toda hora, quando eu menos percebo, está lá eu na maledicência, está lá eu na irritação, no julgamento, né? Tudo isso devido porque nós estamos arraigados a essas viciações na nossa intimidade, ó, de quantas existências. E não é assim da hora para outra. Ah, já decidi que agora vou ser Chico, tão puro quanto Chico Xavier. Estou evoluindo quanto Chico Xavier. Eu já conhecia a doutrina espírita, entrei agora, e é uma coisa que todos nós, eu passei por isso. Quando eu conheci a doutrina espírita, nossa, queria ser, né, revolucionar minha vida, queria ser, já se passaram aí 30, 40 anos quase, de que me tornei espírita, e eu vejo que eu não sou referência para ninguém, porque tantas viciações, tantas coisas que vêm à minha cabeça às vezes, né? Igual o Lacordaire sempre com um amigo dele, fala assim, ai, eu não penso, você fica falando essas coisas, que ainda pensa essas coisas, e eu não penso em besteira, em essas coisas, vícios, né? Aí Lacordaire fala, ah, pois eu penso, colorido, vem até em cores, preto e branco, colorido, vem muita coisa na cabeça, mas eu já consigo dominar isso e mudar a minha frequência de pensamento e de sentimento. Então, todos nós temos isso, né? Essas deficiências. Então, é natural, é comum que tenhamos deficiência, senão não estaríamos nem no planeta Terra, principalmente nesses dias desafiadores. Estaríamos lá em Júpiter, né? Lá ouvindo os mestres da música, da pintura, que moram lá, Chopin, Mozart, né? Tchaikovsky. Então, eu estava só lá, ouvindo essas coisas. Imagina se na Terra eles produziram esse tipo de música, imagina que música não produzem lá. Mas estamos aqui, graças a Deus que estamos na Terra, porque é um planeta que já está no processo evolutivo. Poderíamos estar em planetas mais atrasados. E muitos do que estão na Terra vão voltar para algum outro planeta, fazer um estágiozinho lá, né, de alguns milênios, para depois voltar para um planeta igual à Terra. Enfim, nós estamos passando justamente por essa situação de conflitos internos. Daí, a necessidade de irmos até Jesus para encontrar o alívio e nos libertarmos dessa sobrecarga. Mas indo até Jesus, tem a segunda parte do convite que ele nos faz, que é de nos tornarmos aprendizes do Evangelho de Amor. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Veja que no primeiro momento nós encontramos o quê? Alívio. Quando nós chegamos no centro espírita, nós encontramos um alívio. Alguém que nos atende ali no atendimento fraterno, na conversa fraterna, nos presta o ouvido para ouvir nossas dores, alguém que na sala do passe nos aplica um passe. Isso nós encontramos o alívio. Mas a gente só vai encontrar descanso para a alma quando nos tornarmos aprendizes de nosso Senhor Jesus Cristo, de humildade e brandura, né? Aprender comigo, sou brando e humilde de coração. Mas isso de coração, né? Quando a gente se torna esse assim, estou aprendendo a ser humilde. Eu não sou humilde ainda, sou orgulhoso, eu ando com o nariz empinado, mas eu estou aprendendo a olhar nos olhos da pessoa, ouvir com tranquilidade, com serenidade. Quando eu estou bem concentrado comigo, mas daí a pouco é uma coisa, é outra, quando eu vejo, eu já, né, levantei o nariz de novo. Então, estamos aprendendo a essa humildade, a servir com Jesus, porque Jesus veio servir, né? Veio um exemplo dele, principal, a verdade é de servir. Eu vim para servir, não para ser servido. Então, a gente está aprendendo a servir, a ser útil para os outros. Então, e vamos encontrando, então, o descanso para a nossa alma. Por que encontramos descanso? Porque a gente vê que não tem necessidade desse sofrimento, de nos impor culpa, de nos impor uma coisa da gente ter que se tornar puro da noite para o dia, de entrar na doutrina espírita, se tornar Chico Xavier, né, se tornar as coisas. A gente precisa, somos convidados a fazer os esforços no limite das nossas forças, desenvolver o autoconhecimento. Da questão 919 e 19A, conheça-te a ti mesmo, né? Todos os dias, todos os momentos, estar
com Jesus, como Jesus falou assim, vigilância e oração, vigiar e orar para não cair em tentações. Porque nós temos muitas das nossas tentações, que são as nossas imperfeições. E vez que outra está nós lá caindo, né? A gente cessa um pouco da vigilância, e aí quando vê a gente está impaciente, está lá no orgulho, na vaidade, e um monte de situações que a gente vivencia. Opa, volta à vigilância, ora para se fortalecer, porque a oração nos fortalece. A oração e o trabalho. E é bem isso. E Jesus disse, comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Então, o fardo que a gente carrega sem aquelas obrigações, sem essas viciações, carregar o fardo do amor é muito tranquilo, é muito leve. A direção amorosa, de fazer o bem, de servir também, é muito suave. A vida vai se tornando suave. Mas Jesus disse assim, que é o nosso Jesus, que é o nosso guia e modelo, está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele é guia e modelo. Você vê que a pergunta e a resposta dos espíritos, né? Quando Kardec pergunta que tipo Deus tem oferecido à humanidade para servir-lhe de guia e modelo? E os espíritos respondem, Jesus. Então, o guia de nossas vidas é Jesus. Mas o que é um guia? Né? Vamos ver o que é um guia. Guias, às vezes podemos definir guias a uma orientação. Uma estrada, ela tem as guias, que são aquelas faixas de limite onde que você vai na estrada, por onde andar. Temos também, se a gente pensar, o guia turístico. Então, o guia vai te conduzindo e vai te explicando cada passo, cada situação, cada momento, ele vai te dando uma explicação sobre aquilo, te orientando, te carregando de informações para você entender esse processo dessa viagem que você está fazendo. É um tipo de guia. Nós temos os guias que vão fazermos também, se nós pegarmos guias aí para ir para Chapada, os cachoeiros, os melhores lugares, um guia, né? Também um guia como um manual. Mas Jesus não é só esse guia, ele é muito mais que isso, né? Ele é um guia que nos conduz a nos conduzir nesse processo evolutivo. Não é só nesse, é um processo evolutivo até a nossa perfeição. Jesus vai nos conduzir. Por quê? Ele estará para sempre conosco. Se nós pegarmos no livro Dias Felizes, do Honório, no capítulo 6, vamos ver lá, aliança imperecível, onde Honório reflete conosco que Jesus, nós temos essa relação com Jesus, quando nós formos até puros e tivermos um planeta para governar, Jesus estará mais à frente ainda nos guiando nesse processo. Mas quem disse isso também foi o próprio Jesus. Quando lá na anotação de Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Em algumas traduções colocou estarei, mas a tradução real do grego está lá, estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E por que mas todos os dias tem um significado de sempre, né? Todos os dias, não é? Ele não diz assim, maioria dos dias, não, ele diz todos, categórico, todos os dias, até o fim dos tempos. Então, todos, quer dizer, poderia ter essa definição de sempre. Todos os dias tem essa definição de sempre. Mas ele quis dizer todos os dias, porque assim, tá, todos os dias, ele detalhou, é nas coisas comezinhas do dia a dia, da hora que acordamos, na hora que almoçamos, na hora do nosso trabalho, na hora que a gente, no nosso lazer, no momento em família, no momento de estudo, todo instante Jesus está conosco. Todo instante está conosco. Mas raramente estamos com Jesus, né? Só quando a gente faz uma oração, quando a gente faz
uma meditação, ou quando a gente vai fazer alguma coisa e faz uma oração para ver, iluminar a mente, para ver o que fazer daquilo, aí a gente faz essa conexão com Jesus. Então, Jesus está conosco todos os dias de nossa vida, desde quando nos recebeu das mãos do Criador, Jesus está conosco. Mas fala assim, mas a humanidade tem 8 milhões de pessoas, como é que ele está com todo mundo? Precisamos entender, fazer estudo para entender como que é isso. O Sol é um só, mas como que ele ilumina toda a humanidade? E outros planetas também. Não é um só? Jesus é o nosso rei solar, né? E aí não são só 8 milhões da humanidade. Se a gente colocar o mundo espiritual, no mundo espiritual tem mais de 20. Então chegamos a uma população de quase 30 milhões de espíritos no planeta Terra. Mas vamos dizer que também está lá em Júpiter, porque o mesmo Sol ilumina Júpiter, né? E aí vamos contar as outras populações, então. Mas tem isso tudo. É como o Sol, que chega o raio de Sol em todos os cantos. Deus está conosco também, porque Jesus e o Pai é um. Deus está conosco em todo o universo. Daí, nossa mente está aqui em cima, mas se eu fechar o olho, eu mexo o pé. Minha mente desceu lá no pé, meu cérebro desceu lá no pé? Não, eu mexo o dedão do pé. Mas eu preciso descer lá? Não, tem um fio que vai até lá, um neurônio que chega lá, né? Um nervo que chega lá para mexer. Tem os fios espirituais que nos ligam a Jesus, que nos ligam a Deus. E ele sabe de tudo sobre a nossa vida. De tal ponto que até, né? Diz que até os nossos cabelos, nossos fios de cabelo estão contados. Então, Deus e Jesus, que está cuidando de nós, está todos os dias da nossa vida, até o fim dos tempos. Então, é sempre. Jesus, sempre. Por isso que somos sempre convidados a essa vigilância, né, que ele recomendou. Vigiar e orar para não cair em tentação. Quando nós caímos numa tentação, é porque nos falta vigilância. Quando nos caímos em tentação, porque nos falta uma vigilância. Às vezes, a gente sabe que tem algo que não é legal, que não é coisa... que a gente já tem amadurecimento, nossos propósitos de melhoria não condiz mais com aquilo ali, mas a gente fala, não, só por hoje. Não, né? A gente perde muito tempo com coisas sem sentido, isso é falta de vigilância e de oração, né? Se a gente vigiar e orar, a gente vai encontrar força para fortalecer. Não, isso não quero mais. Não quero mais perder tanto tempo porque estou construindo a minha felicidade. Ela não vai cair do céu. Ela é uma dádiva, é uma determinação divina de que eu seja feliz, mas me cabe conquistar essa felicidade. Libertar do sofrimento é algo que me compete trabalhar, desenvolvendo virtudes, né, a fim de me libertar do sofrimento, assim de galgar planos melhores e maiores, assim de me tornar, nesse processo de autotransformação, de me desenvolver na minha intimidade as virtudes, né? Porque Jesus diz assim, esse convite de Jesus também tem a ver com o Cristo interno que todos nós somos. E é por isso que ele diz, podeis fazer tudo que faço e ainda muito mais. Ele está se referindo ao quê? Ao Cristo interno que todos nós somos. Todas as virtudes que o Cristo tem, nós também não temos? Todas elas, não temos? Temos, porque Deus criou todo mundo igual. Simples e ignorante, mas lá na essência, né, com todas as virtudes divinas. Cada um competindo ao longo desse processo evolutivo de desenvolver essas virtudes. O que Jesus fez, ele desenvolveu muito mais rápido do que nós. Aliás, ele foi criado em um outro momento e desenvolveu as virtudes muito rápido, né? E se tornou crístico. Então, tem a ver esse convite do nosso Cristo interno, da nossa essência, de nos tornarmos, desenvolver as nossas virtudes para nos libertarmos da dor e do sofrimento. Embora estejamos num planeta de provas e expiações, podemos sermos felizes relativamente a esse processo, a esse momento do planeta, mas essa relatividade, essa relação
ela não está condicionada ao mundo externo nosso. Ela não está condicionada a se aqui é um planeta de provas e expiações. Não somente isso. Está condicionada relativamente em relação à minha intimidade. Podemos ser felizes relativamente neste mundo de provas e expiações. Relativamente à minha intimidade, como que eu faço com aquilo que eu tenho, com o ser crístico que sou, com a minha essência. Como que eu trabalho com a minha transformação, quais os esforços que faço para domar as minhas más inclinações. Como que eu compreendo Jesus em minha vida? Como que eu compreendo e sinto Deus em minha vida? Em que momento? No momento que eu chego no centro espírita? No momento que eu vou dormir ou que eu acordo? Não, sempre, todo instante. Ah, mas aí vai virar um fanático, só isso. Né? A pessoa fala, nossa, só vai viver disso. A virar um beato do espiritismo? Né? Não, é escolha. Aqueles que querem escolher. É lógico que nós, no mundo encarnado que nós temos nossos afazeres, nós temos, faz parte do processo evolutivo de quem está num corpo físico. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos cuidar de família, precisamos cuidar de amigos, precisamos cuidar do governo, pagar impostos, fazer um monte de coisas atinentes à vida encarnada. Mas fazer isso com santificação, pensando e sentindo Jesus a cada momento. Quando vou pagar o imposto, dá a César o que é de César, diz de Jesus, né? Então, a cada um segundo, né, as suas necessidades. Mas é vivenciar Jesus na nossa intimidade, porque dizer que está conosco, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, é isso, nós somos convidados, então, estar com Jesus sempre, para quê? Para que a gente tenha comunhão com Cristo. Né? Precisamos ter comunhão com Cristo, intimidade. Comunhão propõe intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus Cristo, nosso mestre, mas intimidade com Cristo interno. Mas a gente conversa conosco mesmo, sim, com as nossas essências. Olha, Romildo, né? Eu sou um ser espiritual, você, Romildo, está desenvolvendo esse processo encarnado como Romildo, desenvolver essa essência, ter comunhão conosco. Você tem vários vícios, você é chato, você ainda tem pensamentos equivocados, sentimentos equivocados, desejos equivocados, atitudes equivocadas, mas faz parte desse processo. Você agora é convidado a cuidar, acolher-se, cuidar de você, desenvolver a virtude, que é isso que é a essência de que nós somos. Né? Comunhão essencial com Cristo, que nós somos com Cristo interno, mas para que tenhamos comunhão essencial com Cristo interno nosso, precisamos ter comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso guia e modelo. É a guia de comportamento, está ali, o Evangelho. E uma das questões principais, né, de guia, mas porque Jesus é onde nós devemos nos modelar, nosso comportamento, nosso sentimento, nossas atitudes, somos convidados a modelar em Jesus. Mas é guia e ele apresenta tudo isso, principalmente no seu principal, a sua principal mensagem que ele nos traz e vivencia e comprova, que é da imortalidade. Porque foi o seu último exemplo, assim, foi da imortalidade. Porque até não foi do perdão na cruz, pelos seus algozes? Foi, né? Quando ele morreu na cruz, ele pediu perdão a Deus que perdoasse os algozes, aquele que assassinaram. Mas, para mim, uma das últimas mensagens dele de exemplificação foi o quê? Retornar no terceiro dia. Porque se Jesus não tivesse retornado no terceiro dia, a gente não estava aqui conversando sobre isso. Não teria a comprovação da imortalidade. Como Jesus retorna no terceiro dia, não no corpo físico, orgânico, material, como ele retorna no terceiro dia, eis a comprovação do que ele falou: na casa do meu pai tem muito morado, meu reino não é deste mundo, é do mundo espiritual, né?
Então, quando ele falou tudo isso, e ao terceiro dia ele volta e comprova a imortalidade, esse é o principal exemplo. Porque se nós não acreditássemos, não existisse, né, a questão da imortalidade, não haveria sentido para um monte de coisa que a gente fala de virtudes. Para quê? Virtude. Se fôssemos dentro das doutrinas materialistas, que morreu, acabou, não tem sentido. Para que eu vou levar? Me interessa colecionar virtudes, né? Me interessa colecionar prazeres, daí, porque no final acabou, morreu. Seria essa a mensagem. Mas a principal mensagem de Jesus é da imortalidade, porque é por aí que somos convidados a pautar todas as nossas atitudes, sentimentos, a nossa vida, que não é essa existência, a nossa vida é tudo, desde que quando fomos criados. Né? Esse é um pequeno trecho que estamos escrevendo nessa personagem, da qual recebemos o nome, Romildo, José, Maria, Antônia. Agora, mas a vida imortal é que tem sentido. Por isso que somos, então, tendo essa proposta de percebermos Jesus na nossa vida através da imortalidade, de que ele vindo das altas esferas para vir aqui encarnar entre nós, para passar essa mensagem, trazer Deus de amor, trazer a mensagem do amor, né? Pedir que nós nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. Deixar a regrinha de ouro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que só isso vai ter sentido na imortalidade, no seu reino, que não é deste mundo material, mas sim do reino espiritual. Então, todas essas questões só fazem sentido se a gente pensa em Jesus, sente Jesus, vivencia e faz esforço de viver Jesus sempre. Porque o reino de Deus, que ele falou, está na nossa consciência. O reino de Deus está dentro de vós, é a nossa consciência, a nossa essência. Né? É o Cristo interno, que a gente pode dizer. Então, somente dessa forma que iremos nos libertar da dor e do sofrimento, apesar de passarmos pela situação dolorosa, apesar, vamos sentir a dor orgânica, mas não sentiremos a dor moral, né, tão intensamente, porque sabemos e temos a esperança do mundo espiritual que a nós está tudo guardado, de onde partimos antes de chegar aqui e para onde voltaremos. Então, sempre assim, todos os dias significa para nós Jesus em nossa vida, sempre. E é esse o convite que fazemos, que possamos refletir nisso, sabedores que somos, de que as falas que fazemos, primeiro para o nosso próprio ouvir, que temos assim, montes de imperfeições, e buscamos, então, nessa condição, trazer Jesus para esse contexto que nos cabe trabalhar na intimidade. Que ele possa nos abençoar, nos amparar, para que possamos ser sempre com ele, como ele tem sido conosco. Muita paz. Oração. Vamos orar. Busquemos nos sentir filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida, encarnados para essa experiência abençoada no corpo físico, tendo Jesus como guia e modelo de nossas vidas. E assim nos sentindo, oremos. Senhor, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, neste centro espírita, nessa casa de amor que nos acolhe, e também pelas vias virtuais da internet. Profundamente agradecidos, Mestre, por ter vindo ter conosco há 2000 anos e por nos informar que está sempre conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Senhor, diante
dessas informações e conhecimentos que temos. E diante da nossa carência espiritual que ainda permanece em nossa intimidade, nós te suplicamos, Senhor, vem ter conosco, Mestre querido. Ajude-nos a nos libertarmos das nossas imperfeições, das nossas mazelas que ainda trazemos em nossa intimidade. Apacenta nossos corações e a nossa mente, de maneira que possamos ser contigo, Senhor, como sempre tem sido conosco. Abençoe esta casa de amor e todos os seus trabalhadores dos dois planos da vida. Abençoe nosso lar, nossos familiares. Abençoe nossos dirigentes, nossos governantes e todos nossos irmãos de humanidade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.